Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. No programa de hoje nós vamos falar sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que está começando a pegar fogo com resultados muito não, mas alguns talvez inesperados para essa segunda rodada. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho, depois de uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Não tem patrocinador? Ah, Deus. Então tá, já que não tem patrocinador, vamos direto para as nossas notícias. O Campeonato Brasileiro teve a sua segunda rodada neste final de semana, com jogos no sábado e no domingo. E ao final dela nós tivemos dois times se destacando na ponteira, com 100% de aproveitamento. O Grêmio, de Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, e o Fluminense, do técnico Abel Braga. Os times que vêm de jogos difíceis, enfrentaram times candidatos ao título. O Grêmio já veio de uma partida contra o Botafogo e o Fluminense nesse final de semana enfrentou o Atlético Mineiro e os dois conseguiram vitórias, atingiram seus objetivos e são os únicos times 100% no Brasileiro, o que é muito bom, não é pouca coisa, e eles devem brigar pelo título se não perderem o rendimento. O Grêmio principalmente, esse problema de queda de rendimento, de se desconcentrar no meio das competições, o Renato parece que consegue colocar isso nos times dele. É impressionante como os times do Renato se desconcentram durante as competições. Mas, vamos ver, o Grêmio começou muito bem. O Fluminense do Abel Braga, que é um time novo, um time montado esse ano, com jovens talentos que garimpou ali no Fluminense, tá fazendo um bom campeonato, tá surpreendendo. Eu não esperava ver o Fluminense na liderança do campeonato, assim, com 6 pontos, 100% de aproveitamento na segunda rodada, e pode dar trabalho sim. A gente não pode esquecer que o Fluminense foi o vice-campeão carioca. Fez 2 jogos. Fez um jogo muito ruim contra o Flamengo, mas fez um segundo jogo muito bom contra o Flamengo. Então a gente não deve considerar o Fluminense uma carta fora do baralho. A grande surpresa dessa rodada foi a derrota do Palmeiras para a Chapecoense. O Palmeiras foi até a Arena Condá enfrentar a Chapecoense com o time reserva. Cuca também não levou suas calças vinho e, como resultado, ele conseguiu uma derrota por 1-0. Um resultado que está numa segunda rodada do campeonato não quer dizer muita coisa, mas para um time que almeja ser campeão brasileiro, que tem o elenco que tem, o investimento que teve o Palmeiras, é um resultado ruim sim. E podem dizer que o Palmeiras estava com o time reserva. Não era o time reserva, era o time do Palmeiras, estava com o uniforme do Palmeiras, jogava com o Palmeiras e tinha que representar o Palmeiras. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. E também como destaque inicial eu deixo o jogo Vitória e Corinthians, que foram assim 90 minutos da minha vida que não voltam nunca mais. Um jogo chato de doer e que terminou com a vitória do Corinthians numa goleada de 1-0, porque pro Fábio Carille 1-0 é goleada, e só foi possível depois que ele se irritou de vez com o Maicon, que fazia uma partida horrível. Um bom jogador, o menino joga bem, mas fazia uma partida medonha, não fazia nada do que o técnico pedia, e foi substituído pelo Marquinhos Gabriel, que quem diria, acertou uma jogada, fez um contra-ataque, puxou um contra-ataque, fez um passe pro Jadson, recebeu de volta, fez o passe para o Jô e o Jô foi lá e marcou o gol da vitória do Corinthians no segundo tempo do jogo. Uma goleada importante que coloca o Corinthians com 4 pontos na tabela, já na parte superior da tabela do campeonato. Mas é pouco, é muito pouco. Nós também vamos falar sobre isso mais à frente. Então, chega de enrolação, vamos falar agora dos jogos da rodada. Como não podia deixar de ser, o surpresa, o jogo a ser falado dessa segunda rodada foi Chapecoense e Palmeiras. O Palmeiras, óbvio, está de olho na Libertadores, tem partida agora no meio de semana, mas a Chapecoense também tem, apesar do rolo ali com o zagueiro que foi escalado, que não podia ser escalado, enfim, vai dar um problema isso daí pra Chapecoense, mas a Chapecoense, diferente do Palmeiras, foi com força total pro jogo. O Palmeiras levou um time reserva e, como o próprio Cuca disse, isso não é desculpa ao término do jogo. O Cuca falou que não é desculpa o time reserva, porque como eu disse, tá, são reservas, mas eles treinam juntos, eles trabalham juntos, eles se conhecem dos treinamentos, alguns até almoçam juntos, olha só que coisa, né? Então não é desculpa, tá, tem um fator ali, falta de entrosamento, falta de ritmo de jogo, mas ok. De novo, como eu falei na abertura do programa, o Palmeiras investiu muito, o patrocinador investiu demais. Não dá pro Palmeiras jogar como jogou contra a Chapecoense. A Chapecoense foi muito superior. O Palmeiras não chutava. O Palmeiras foi dar um chute perigoso no segundo tempo com o Willian. Quer dizer, é muito pouco para um time que almeja ser bicampeão brasileiro, né? Vai ter que mudar muita coisa e o Cuca vai ter que parar de mandar a calça vinho daí para a lavanderia, né? Ou então ela não pode ir pro dia de jogo, né?
provavelmente o patrocinador já deve estar preparando um consignado ali pro Cuca comprar uma máquina de secar roupas para não ter mais este problema, né, de ir com o time reserva e com as calças reservas também. De todo modo, serve de lição, o Palmeiras tem jogo nesse meio de semana pela Libertadores, vai com o time titular, vai descansado, deve confirmar a classificação, mas não pode deixar o brasileiro de lado, como foi nessa partida contra a Chapecoense, que pagou o preço por isso. Ou precisa treinar melhor o restante do elenco, né? Os reservas não podem jogar tão mal quanto jogaram nesse sábado contra a Chapecoense. Um resultado surpreendente. Um outro resultado inesperado para mim foi Santos e Coritiba. Eu não apostava na vitória do Santos. O Santos estava vindo de uma viagem até La Paz, de um jogo desgastante. Ficaram parte do tempo com 1 a menos, conseguiu a classificação ali num empate heróico, teve a viagem de volta e tudo mais. O Santos estava com um desgaste muito grande, poupou apenas 3 titulares para o jogo contra o Coritiba, quer dizer, o desgaste iria acusar, e conseguiu sair com a vitória. O Santos abriu o placar no começo do primeiro tempo e segurou a pressão do Coritiba, que não foi pouca. Esse time do Coritiba, ele tem muita qualidade, ele ataca muito bem, é um time muito organizado, apesar de não ter conseguido o resultado lá na Vila Belmiro. Esse time do Coritiba é muito bom, é um time muito organizado. O Pachequinho faz um trabalho muito competente, muito seguro do que ele quer, muito seguro do que ele está buscando com esse time. E esse time do Coritiba vai dar trabalho no decorrer do campeonato. Não é para a torcida do Coritiba ficar desesperada, porque não ganhou do Santos, o Santos cansado e tal. O Santos conseguiu o gol numa boa jogada e conseguiu se segurar, conseguiu se defender bem, conseguiu se amarrar ali, fechou a retranca. O Santos se defende muito bem na Vila Belmiro e joga muito bem na Vila Belmiro e conseguiu se amarrar ali e conseguiu segurar o resultado até o final. E o Alexandre perder aquele pênalti também foi um crime, né? Foi um pênalti muito mal batido do Alexandre. Ele poderia ter caprichado um pouquinho mais naquela cobrança. De todo modo, não é um resultado para deixar a torcida do Coritiba desesperada. Enquanto a torcida do Santos parece que ela não se importa, porque tinha um pouco mais de 5 mil pessoas assistindo o jogo na Vila Belmiro, o que é uma vergonha também, né? O Santos teve aquela classificação dura na Libertadores, avançou aos trancos e barrancos, a torcida, ao invés de apoiar o time na Vila, ignora o time completamente. O Santos jogar para 5 mil torcedores, um pouco mais de 5 mil torcedores, é melhor jogar de portão fechado logo de uma vez. É mais digno, joga sem torcida logo, já que a torcida não vai comparecer. É triste ver o modo como a torcida está tratando esse time do Santos, que não joga mal. É um time bem arrumadinho e que pode ir muito longe. Talvez não na Libertadores, mas que pode ir longe no Campeonato Brasileiro e estar na próxima Libertadores. Já o Atlético Goianiense, deixa eu avisar aqui, Atlético Goianiense, minha editora já me deu uma bronca porque eu falei Atlético Goiano na semana passada, e ela já me disse que tudo bem eu errar todos os prognósticos que eu faço, mas errar nome de time não pode, né? Então o Atlético Goianiense fez o que dele se esperava, tomou 3 gols do Flamengo, perdeu dignamente em casa, né? E ajudou o Flamengo a se reabilitar. Era o adversário que o Flamengo precisava depois de ter sido eliminado na Libertadores. Ele precisava de um adversário que, me desculpem os torcedores do Atlético Goianiense, mas a verdade é um time fraco, é um time que luta para não cair, é um adversário ideal para o Flamengo se recuperar. O Flamengo tem um elenco muito superior, a qualidade individual dos jogadores é muito maior e o Flamengo não fez mais do que a obrigação dele de enfiar 3 gols em cima do Atlético Goianiense. Tá? Todo respeito à torcida do Atlético Goianiense. Se serve de consolo para os torcedores do Atlético Goianiense, na semana que vem eles pegam o Corinthians, então o máximo que vai acontecer é perder de 1, porque o Corinthians não vai fazer mais do que um gol, porque não é, o pessoal lá não gosta, eles goleiam por 1 a 0 e já tá bom demais, então o Atlético vai ser uma boa. De todo modo, a vitória alivia um pouco a pressão em cima do Zé Ricardo, que também é um absurdo, o cara acabou de ganhar o campeonato carioca, tudo bem, foi desclassificado na Libertadores, vacilou, não conseguiu fazer o resultado, acontece, mas também não perdeu para um time qualquer, perdeu pro São Lourenço, que há pouco tempo foi campeão da Libertadores, é um time que tá jogando bem, que tá vindo numa crescente, melhorou de rendimento, tanto no campeonato argentino como na Libertadores, então não foi assim, o Flamengo não foi desclassificado por qualquer um. Claro, o Flamengo teve resultados ruins antes, então foi o conjunto todo. O Flamengo começou mal, a Libertadores teve resultados ruins e deu no que deu, mas não é também pra torcida arrancar os cabelos e que o time é uma porcaria e o técnico é uma porcaria. Eles acabaram de ser campeões cariocas. O Zé Ricardo faz um trabalho muito bom, muito competente e não é pra, por causa de uma desclassificação na Libertadores, dizer que nada presta, os jogadores não prestam, o elenco não presta. Não é por aí. Precisa ter um pouco de paciência com o Zé Ricardo. E esse resultado de 3 a 0 ajuda a tirar um pouco a pressão de cima dele. Ele vai ter agora uma semana para trabalhar o time até o próximo jogo. Então, esse Flamengo ainda vai render muito, como eu disse no começo. Ele é um dos candidatos ao título. Vai lutar pelo título, sim. É só darem tempo ao tempo e deixarem o Zé Ricardo fazer o trabalho dele sossegado. E o Bahia? Bahia!
Bahia. Me enfia 6 no Atlético Paranaense na semana passada. Vai pra São Januário e toma 2 do Vasco. Um do Luiz Fabiano. Pô, Bahia, assim não dá, né, Bahia? Assim não dá. Eu falei que vocês vão jogar pra não cair, pra continuarem na Série A e tudo. Aí vocês vão lá e enfiam 6 no Atlético Paranaense. Não tomaram conhecimento dos caras, por a cara mais elástico da abertura. Uma semana depois vocês me fazem isso, pô. 2-1 do Vasco, jogando mal, dominados pelo Vasco, um jogo feio. E não dá pra gente dizer que foi tudo porque o Milton Mendes trocou o terço, né? Que ele fica rezando ali durante os gols. Não é por causa disso. O Bahia jogou mal. Jogou muito mal, o Vasco dominou, tava jogando em casa, jogou bem, surpreendentemente, jogou bem, eu acho. Continuo achando que o Vasco não tem tudo isso de time, mas jogou bem em casa. O Luiz Fabiano fez o que dele se espera, tava lá na área, pegou uma bola cruzada, empurrou pra dentro. É o que se espera que o atacante faça, é o mínimo que o atacante pode fazer, é empurrar a bola pro gol. E foi isso, o Vasco conseguiu 3 pontos, subiu um pouquinho na tabela e tudo mais. Ainda acho que o Vasco vai lutar na parte baixa da tabela pra não cair e tal. E o Bahia teve uma pane, eu espero que o Bahia melhore na próxima rodada, porque aquele 6-2 foi muito empolgante. Precisa fazer mais disso, Bahia. Em Minas Gerais, lá no Horto, o Atlético fez um bom jogo contra o Fluminense, mas não conseguiu a vitória e nem o empate. Perdeu de 2-1 em casa, um resultado que eu não esperava. Acreditava que o Galo levasse por 1-0 ou até mesmo 2-1 contra o Fluminense. Eu apostava numa vitória do Atlético contra o Fluminense. Não esperava que o Galo perdesse em casa como perdeu. Não jogou mal, mas errou demais. As finalizações muito ruins, muito fracas, tudo fora do alvo. Foi um jogo, assim, pro Atlético Mineiro esquecer. E com a ressalva de que aos 34 minutos do segundo tempo, o equatoriano Sonorsa do Fluminense, saiu de campo. Ele foi dividir uma bola, caiu sobre o tornozelo, torceu o tornozelo, não tinha condições de jogo. E o Fluminense já havia feito as 3 alterações, não podia colocar mais ninguém. Então, fim de jogo, o Fluminense terminou com 10 jogadores e nem assim o Atlético conseguiu o empate. Teve ali 10, 12 minutos para conseguir empatar o jogo e não conseguiu. Foi realmente uma atuação abaixo do esperado para o Atlético, que precisa melhorar. Não dá para continuar jogando assim. Não dá. Perder pontos dessa maneira pode complicar o Atlético se ele tem a intenção de buscar o campeonato, de lutar pelo campeonato. Foi um resultado muito ruim. O Fluminense foi ótimo, tá lá liderando do lado do Grêmio. E na Fonte Nova, o jogo chato da rodada. Meu Deus do céu. Eu queria matar a pessoa que me colocou nessa escala. Só que a pessoa que me colocou nessa escala fui eu. Fui eu que escolhi o jogo. E que arrependimento. Jesus amado. 90 minutos da minha vida que não voltarão nunca mais. Vitória e Corinthians foi um jogo muito ruim. Poucas chances de gol, nada de emoção. Os dois times, muito passe lateral, muita troca de passe. Que a gente sabe que esse é o jogo do Corinthians. Estamos cansados de saber desde do Campeonato Paulista, desde a Florida Cup, na verdade. A gente já vê que esse é o padrão de jogo do Corinthians. É como o Corinthians joga, é como o Fábio Carille vai fazer o time jogar. E é o que vai ser. Mas foi um jogo ruim, um jogo sem objetividade. Volta aquele problema do Corinthians. O Corinthians não tem, o ataque do Corinthians não tem profundidade. O Corinthians depende do Romero acertar jogadas e o Romero não acerta jogadas, mais erra do que acerta. Depende da inspiração do Jô de finalizar. O Jadson jogou muito mal também, criou muito pouco. O Rodriguinho tentou fazer alguma coisa ali. Maicon muito desligado também no jogo, tanto que foi substituído pelo Marquinhos Gabriel. Quando você sai para entrar o Marquinhos Gabriel, que tá numa fase desgraçada de ruim, é porque a coisa ficou feia pro teu lado ali em campo, né? Apesar de que Marquinhos Gabriel foi quem fez a jogada do gol do Corinthians. Puxou um contra-ataque ali da defesa do Corinthians, arrancou, cruzou o campo inteiro, fez um passe pro Jadson, recebeu de volta, fez um passe pro Jô, que entrou livre na área e bateu por baixo do goleiro na saída. Então foi um bom jogo. Foi um bom jogo, não, foi um bom gol. Foi um gol bonito de se ver, mas foi o único lance realmente bonito do jogo todo, tá? O Vitória fez o que dele se esperava. É um time limitado, jogou com suas limitações, não ameaçava o Corinthians, ameaçou o Corinthians em um ou 2 lances só, e mesmo assim muito pouco, né? E ajudou, a ineficiência do ataque do Vitória ajudou a quebrar a maldição do Pedro Henrique, o zagueiro que estava jogando, que todo mundo diz que o Corinthians sempre sofre gols quando o Pedro Henrique está jogando. O Pedro Henrique conseguiu passar sem sofrer nenhum gol. Parabéns ao Pedro Henrique, muito bem, aê! Agora a gente vai ter que arrumar uma outra frase para falar de você. Ou então a gente vai começar a falar que foi por causa da entrada do Léo Santos que melhorou a qualidade do Pedro Henrique, né? O Léo Santos também entra no segundo tempo para substituir o Balbuena, que saiu machucado.
né? Então, dependendo do andar da semana, como ficar a situação do Pablo, que estava com desconforto muscular, e do Balbuena, pode ser que o Corinthians vá para o jogo do final de semana contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano é contra o Atlético Goianiense, com uma dupla de zaga com a defesa formada nas categorias de base do clube, né? A defesa toda formada nas categorias de base do clube, na verdade, porque Fagner também é formado no Corinthians, então seriam Fagner, Pedro Henrique, Léo Santos e Guilherme Arana, todos formados no Corinthians. Fagner de uma geração diferente, mas também prata da casa. Então pode ser que seja este o cenário. O Corinthians, os dois zagueiros mais experientes machucados, não sabemos como eles terão condições para o próximo jogo, então pode ser que aconteça isso. E pior, talvez o Corinthians não tenha zagueiro reserva para levar para o jogo, então se machucar um dos dois garotos vai ser um pandemônio. Alguém vai ter que jogar improvisado ali, talvez o Paulo Roberto, que já jogou nessa posição. Mas enfim, isso é especulação, ainda tem uma semana pela frente, o Corinthians tem mais uma semana para treinar, para aprender a tocar bolinha de lado e tal, e não ter profundidade. E eu não vou fazer o jogo do Corinthians na semana que vem. E o Atlético Paranaense, que também conseguiu a sua vaga para a fase dos mata-matas na Libertadores, recebeu o Grêmio e foi um anfitrião gentilíssimo. Deixou o Grêmio fazer 2 gols, né? Mas já tá melhorando, já tá sendo gentil, mas não tá sendo tão gentil assim, né? Porque eu tinha levado 6 gols na semana passada. Nessa semana deixou só 2, são só 2 e já tá de bom tamanho. Não precisa 6 também, não vamos exagerar. Com isso, segue sem pontuar no Brasileiro, o que é ruim, apesar de ter avançado na Libertadores, mas o Atlético precisa começar a se concentrar no Brasileiro. Já está com 2 rodadas sem pontuar e precisa reverter isso. O Grêmio segue 100%, tá ótimo, e ainda conseguiu manter o resultado, prova de que o Atlético não ameaçou tanto assim, mesmo sem o goleiro Marcelo Groi, que foi expulso porque exagerou na cera. É aquela mania que os caras têm. Eu não entendo. Sabem que o juiz vai dar acréscimo, sabem que o juiz vai dar cartão, mas é muita burrice se arriscar a ser expulso por uma bobagem como cera, que na prática não resolve absolutamente nada. Nunca resolveu, né? Não vi nenhum jogo ser ganho porque o goleiro fez cera ou porque alguém fez cera, tal. Mas nem argentino ganhava jogo fazendo cera. Argentino não tá ganhando, então qualquer coisa os caras... É como se eles tivessem parido um filho, né? Então, o argentino, quando tá na frente, você encosta no dedo mínimo do pé do cara, o cara cai como se tivesse decepado o dedo, né? E nem pra eles esse tipo de cera funciona. Então eu realmente não entendo. Foi burrice do Marcelo Groi, expulsão besta, vai ficar fora do próximo jogo, vai prejudicar o Grêmio, poderia ter prejudicado contra o Atlético, né? Enfim, não valeu. Mas, vamos lá, o Grêmio jogou bem, dominou o jogo, não correu riscos mesmo com a expulsão do Marcelo Groi e tá 100% de aproveitamento ao lado do Fluminense. Vamos ver quanto tempo dura esse 100% de aproveitamento. É legal que a gente gosta de falar dessas estatísticas, né? Tá 100% de aproveitamento. Então ninguém chega a 100% de aproveitamento no final do campeonato. Então, mas vamos ver até onde que eles vão com essa média, né? Sabe que quando der Fluminense e Grêmio vai acabar o 100% de aproveitamento. Alguém vai, ou os dois vão vai ter um empate, ou alguém vai ficar com 100% e o outro não. Mas enfim, é divertido a gente ficar especulando até lá. Botafogo e Ponte Preta. É um jogo que eu achava que ia ser um joguinho chato. Não, o jogo chato foi o do Corinthians. Na verdade não foi um jogo até que bem movimentado. Claro, teve problemas. As duas equipes erraram demais no último passe. Era aquela coisa que criavam a jogada e se atrapalhavam na finalização, se atrapalhavam naquele último passe, naquele último detalhe. Faltava cuidado, faltava capricho. E isso irrita. Quando você tá vendo um jogo assim, você fica meio irritado também. Falta de capricho, você fica aquela coisa. Os caras ganham pra fazer isso e não conseguem fazer, né? São pagos pra dar um passe certo e não acertam nunca o bendito passe, né? Irrita todo mundo. Mas enfim, tirando isso, foi um jogo bem movimentado, bem agradável de se ver. E o Botafogo conseguiu a vitória com 2 belíssimos gols dos seus volantes, do Bruno Silva e do Rodrigo Lindoso, em chutes de longe, um em cada tempo. O Bruno Silva fez o primeiro, numa bola que foi mal afastada pela defesa da Ponte Preta, ele emendou sem chances pro Aranha. O Rodrigo Lindoso no segundo tempo ficou com o inverso, chutou de mais longe ainda, com menos chance ainda pro Aranha e deu o número final à partida. O Botafogo se recupera, já começou o campeonato perdendo pelo Grêmio lá em Porto Alegre e faz os seus primeiros 3 pontos, sobe ali pra 12ª posição do campeonato e segue vivo na briga. Ainda só segunda rodada, tem muita coisa pra acontecer ainda, né? Ainda temos muitos erros de juízes e chutes pra fora pra acontecerem, mas o Botafogo
Botafogo tá vivo de novo. A Ponte Preta me decepcionou um pouco, mas era de se esperar. A Ponte Preta vai sentir muito a falta do Potker, vai sentir muito a falta do Cleison, que foi para o Corinthians agora. Então, não sei quando que o Sheik vai estar assim totalmente em condições e quanto que o Sheik vai poder ajudar esse time, né? O Sheik também já é um jogador veterano e tudo mais, pode dar experiência, mas eu não sei quanto de qualidade que ele pode dar para esse time quando ele estiver 100%. Vamos ver, vamos aguardar. Mas a Ponte Preta ainda é um time que eu acredito, é um time que está estabelecido já na Série A e que eu acho que vai continuar na Série A e que eu acho que vai aspirar ali a uma Sul-Americana tranquilamente. Vamos ver na próxima rodada. O Cruzeiro foi até a casa do Sport, depois de vencer o São Paulo no primeiro jogo, na abertura, ele foi jogar fora, foi recebido pelo Sport e começou vencendo, começou jogando bem, abriu o placar, quer dizer, começou bem, não, o Cruzeiro começou desligado, na verdade, o Cruzeiro começou jogando mal, mas depois dos 10, 15 minutos de jogo, ele entrou no jogo e aí sim, equilibrou as ações e começou a dominar o jogo, começou a se impor em cima do Sport, impor a sua maior qualidade, tem jogadores mais talentosos que os jogadores do Sport, e isso é inegável. Abriu o placar, num belo chute do Alisson, pouco depois acabou cedendo o empate num pênalti feito pelo Fábio Davidson, bom goleiro, está voltando agora pro Cruzeiro, e cometeu o pênalti no Diego Souza, o Diego Souza mesmo foi lá, bateu, e foi só o que aconteceu no primeiro tempo. Bateu, converteu 1-1, ok, números definidos. No segundo tempo, o Cruzeiro veio para cima, queria a vitória, né, o time do Mano Menezes estava procurando a vitória, queria os 3 pontos ali, de qualquer jeito voltar de Pernambuco com os 3 pontos na mala, mas não conseguiu. O Sport se defendeu muito bem, se fechou muito bem, tentou ainda alguma coisa em um ou outro contra-golpe, mas também sem perigo nenhum para o Cruzeiro, e foi o resultado, um empate que é ruim para os dois. Né? O Sport segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro segue sem perder. O Cruzeiro não sabe o que é perder e o Sport não sabe o que é vencer. Na segunda rodada não quer dizer absolutamente nada, mas fica bonitinho, né? Quando a gente fala, né? Olha, esse aqui não ganha, não sabe o que é perder e esse não sabe o que é vencer. O que não quer dizer absolutamente nada, que só tinham 6 pontos em jogo até agora, né? Mas é bonitinho, né? Você coloca isso no lead da primeira página do jornal, fica bonito, né? Esse aqui não sabe o que é ganhar e esse aqui não sabe o que é perder. Com 2 rodadas, não faz diferença nenhuma. E é isso, eles voltam para a próxima rodada, buscando os resultados. O Cruzeiro vai jogar por uma vitória, precisa jogar por uma vitória para não se distanciar do bolo superior. O Cruzeiro é um time que certamente vai disputar ali uma vaga na Libertadores e que pode surpreender, pode entrar ali na briga pelo título junto com Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Não me surpreenderia se o Cruzeiro chegar até lá, mas ainda é muito cedo para dizermos o que vai acontecer ou não. Vamos ficar de olho no decorrer do campeonato. E se você está ouvindo esse programa na segunda-feira, hoje à noite, segunda-feira, tem o último jogo da rodada. O São Paulo recebe o Avaí no Morumbi e precisa desesperadamente da vitória, ou as pranchetas vão cantar lá para os lados do Morumbi. O time do Rogério Ceni não está jogando bem, a defesa é uma desgraça e ele precisa fazer pelo menos 2 gols em cima do Avaí, porque é quase certo que ele vai tomar um, então precisa fazer 2 ali para conseguir a vitória, né? Mas é um jogo tecnicamente fácil para o São Paulo. O São Paulo vai pegar um adversário muito fraco no papel e em talento individual. O São Paulo tem muito mais time do que o Avaí, joga em casa, tem a obrigação de vencer, mas entra pressionado, entra com medo. Se acontece do Avaí fazer um gol, conseguir um gol antes do São Paulo, o time vai desmoronar, o time vai virar água, vai se desfazer que nem água com açúcar quando se joga água em cima. O time vai derreter em campo, vai ser uma desgraça. Mas vamos ver, o jogo é hoje à noite e encerra a segunda rodada do Brasileiro, né? A gente vai saber como que foi o resultado no Bad Joke Day amanhã, terça-feira, no ganhador.com. E essas foram as nossas caneladas de segunda. Se você gostou, assine o nosso feed, curta a nossa página no Facebook, o Ganhador, a página do Ganhador, acesse o nosso site, assine o nosso feed, siga-nos, dê o seu joinha, dá uma olhada no nosso canal no YouTube e acompanhe. Na quinta-feira eu volto para falar dos jogos do meio de semana com mais algumas caneladas. A gente se vê lá. Até! Agora entra o patrocinador? Não, a gente continua sem patrocinador, tá bom.